Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Lá no céu as estrelas a brilhar têm seu brilho celeste fulgor. Aqui na terra os crentes fiéis rende a Deus o perfeito louvor. Sedes tu, irmãos muito fiéis, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Pois será para ti muito glorioso este dia que há de chegar. Todos os crentes vestidos de brancos com Jesus irás encontrar. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Os acordes celestes ouvir, melodia que não tem mais fim, cantada por anjos e arcanjos, querubins e serafins. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. A Igreja do Deus vivo é edificada na estatura deste homem perfeito, da ciência de Cristo.
Deus vivo é edificada na estatura deste homem perfeito da ciência de Cristo. Ao mesmo tempo, nós fazemos uma pergunta: quem é este homem perfeito? Este homem perfeito é Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo, que vem sobre sua igreja em forma de Espírito, porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja, realizando as mesmas obras, formando o mesmo caráter da igreja primitiva, daquela igreja que não amou a sua própria vida, antes a entregou por amor do nome de Jesus Cristo, por amor daquele nome que foi invocado sobre ela. Hoje, infelizmente, a igreja não quer nem que o nome seja invocado sobre ela em seu batismo. O nome não tem aparecido. Eu lhe diria que a forma escriturística correta para ser batizado é em nome do Senhor Jesus Cristo. Está certo que eu diga, conforme São Mateus, capítulo 28, verso 19, conforme a ordem de Jesus: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Este nome deve ser invocado, e somente aquele que invocar este nome será salvo. E São Pedro, tendo o mesmo Cristo nele, isto provado na porta formosa do templo, com o poder de maravilha, do milagre, da verdadeira cura, ele disse: não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Você sabe que se expulsa demônio é em nome de Jesus Cristo. E Paulo disse que tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isto tem muito valor quando vem a sequência, quando Deus pode edificar o seu edifício sobre esta verdadeira base. A base é a fé correta na palavra correta. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sim, ouvintes, não se trata definitivamente de um Deus que foi sugestionado às pessoas. Isto é, uma fé imaginária. Um Deus que é apenas sugestionado pelo pregador. Ele oferece uma fé imaginária às pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar-lhe, isto é, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é real. Sim, o profeta de Deus para esta era diz em uma de suas mensagens, orando ao Senhor Deus, ele diz: te damos graças pela gente que crê nisso. Estamos tão contentes por termos um Deus, não só um Deus imaginário, um espírito imaginário, um ídolo imaginário. Não há nada imaginário a respeito. Um Deus verdadeiro e vivente, quem vive conosco e em nós, e opera através de nós, não fazendo uma estátua para Deus, mas nós sendo imagens viventes de Deus.
o Espírito Santo, não falando por meio de uma estátua, mas falando por meio de um vaso redimido, Deus manifesto em carne. Isto é demais para você, irmã? Isso é demais para você, irmão? Vamos lembrar nesse instante que Sara estava ali do outro lado da tenda, escutando o que Eloí falava com seu senhor, com seu esposo, a quem ela chamava de Senhor, um tipo verdadeiro da igreja de Jesus Cristo, que o qualifica de Senhor. E Senhor não é segunda pessoa. Senhor é Deus, é Jeová, é Eloí. E por isso Sara chamava Abraão de Senhor. Senhor é somente Deus, é somente o Pai, é somente o eterno Espírito de Deus, Jeová. Senhor, Jesus Cristo. O Pai fez o Filho Senhor, porque o Pai preparou aquele corpo e teve prazer de habitar naquele corpo com toda a plenitude da divindade e dar todo o poder nos céus e na terra para aquele corpo que me preparaste. Sim, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E este corpo diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Sara estava escutando ali de lado, mas quando deparou-se com essa grande verdade, que Eloí falava com seu marido, lhe dizendo que ela teria um filho, ela olhou para suas próprias possibilidades e encontrou que não havia nenhuma razão mais em sua vida para ter um filho. Não havia lógica, não havia meio, não havia possibilidade. Mas ela não morreu por causa disto, porque ela estava em seu esposo. Nós não perecemos, nós não estamos jogados no mundo, fumando, bebendo, prostituindo e se portando como esses cristãos manufaturados estão se portando. Isto porque estamos em Cristo. Mas quando Deus nos propõe estas coisas, é melhor que digamos: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude nesta fé. Esta não é uma fé comum. Esta é uma fé que Deus está estabelecendo a sua igreja, o Deus verdadeiro, o Deus vivente, edificando a sua igreja sobre a estatura do homem perfeito, que por sua vez é composta de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, e o próprio amor que é Cristo. A perfeição da palavra, convidando aos crentes que têm sido fiéis a toda a palavra de Deus, a esperarem nessa grande manifestação de Deus para as últimas horas em que estamos vivendo, este grande impulso, súbito impulso que virá neste corpo e transformará o nosso corpo como transformou ao de Abraão, como transformou ao de Sara, para depois então vermos o filho. Primeiro ela teve que ser transformada para depois ver o filho. Assim também esta igreja, como São Paulo disse, eles ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Oh, aqui não está uma coisa imaginária, aqui não está um compêndio de teologia, aqui não está uma coletânea teológica, aqui está a palavra de Deus. Isso aqui não oferece uma fé imaginária. Será que é verdade? Isto vai acontecer? Aquilo outro acontecerá? Um sonho na areia, uma suposição espiritual, religiosa? Não. Isto é assim diz o Senhor. Nós seremos transformados como Abraão foi transformado
antes de vermos o Filho. Nós seremos transformados como Sara foi transformada. Sem esta fé, você não pode agradar a Deus. No tocante àquilo que Enoque agradou. Enoque agradou nas coisas mínimas, diz a palavra. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, que Enoque agradou nas mínimas coisas. Por isso pôde agradá-lo na máxima. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Antes de Davi enfrentar o Golias, ele carregava o testemunho na sua experiência. Ele havia vencido um leão, ele havia vencido um urso. Então Enoque carregava testemunho. Muito bem, então nós agradamos a Deus quando cremos que Ele cura as enfermidades, que Ele cura um câncer, que Ele abre os olhos do cego. Você agora, nesse instante, pode ser curado da vista. Você pode agora levantar da cama, estando canceroso, e você pode se levantar agora completamente curado. E esse espírito de enfermidade ser expulso, e esse tumor cai dentro de você. E não importa se você piore por 3 dias, mas você está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser curado agora de uma chaga no coração. Você pode ser curado agora de uma terrível doença no sangue, a leucemia que não passa de câncer, a diabetes, de uma debilidade mental, de uma enfermidade na coluna. Você agora pode se pôr de pé plenamente curado pelo poder de Deus. Qualquer doença, qualquer infecção nesse instante pode ser expulsa em nome de Jesus Cristo. Sim, é uma fé que agrada a Deus. Você crê que Jesus Cristo é Salvador. Você crê que Deus enviou o seu profeta. Você crê na palavra de Deus. Mas agora vamos pensar. Podemos ter fé para os dons espirituais. Podemos ter fé mesmo para a salvação. Mas quando se trata de que Deus repousa todas as suas virtudes viventes neste corpo, e quando se trata de Deus falando a este corpo débil, cansado, que ele será transformado e que essa velhinha de 90 anos voltará para os seus 22 anos de idade num corpo não mais sujeito à morte? Oh, isto é difícil. Muitos ficarão assim enganados, satisfeitos com esta chupetinha, porque em relação ao poder de Deus prometido para a sua igreja, os dons é uma chupetinha apenas. Os dons são apenas uma chupetinha para criança, para menino. Quando era menino, falava como menino, brincava como menino, agia como menino. Em relação a isto, comparando ao grande poder que paira sobre esta noiva de Cristo. Oh, estamos nos falando de um caminho mais excelente. Estamos falando de uma coisa mais profunda, mais real. Uma coisa que não desvanece, é uma obra consumada do Espírito. Você pode ser curado agora como foi curado nesse instante. Mas você ainda enfrentará a circunstância do tempo, ainda enfrentará as bactérias, ainda estará sujeito a uma enfermidade e ainda continua sujeito à morte. Mas esta promessa da qual o Espírito de Deus está fazendo menção nesse instante, esta não. Esta é uma obra consumada do Espírito, é uma obra cabal, é uma obra perfeita, é a obra final para o evento final de Deus. Essa é a colheita de Deus. Ele plantou, Ele regou, Ele colheu, Ele planta, Ele rega, Ele limpa,
Ele dá chuva, Ele dá sol, Ele dá dons, Ele dá estas coisas. Mas chega o tempo que não adianta cair dons sobre o trigo. Não adianta mais cair chuva sobre o trigo. Não adianta mais nada destas coisas. O negócio é colheita. Tem que ir para o celeiro. É época de colheita. Precisamos conhecer o tempo em que a Escritura está se cumprindo. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Caso contrário, nós vamos ficar lá jogando água em pés de trigo maduros. Nós vamos ficar sempre embaraçados no velho arado. Agora não é hora de arado, agora é hora de colhedeira. Chega o tempo em que não se põe arado na lavoura mais. Se coloca uma máquina colhedeira. É colheita. Vamos embora, vamos subir. Vamos para o nosso destino. Agora não é tempo de olhar mais de onde viemos. Não é tempo de ter saudade das carnes do Egito. Não é tempo de ter saudade de coisas algumas. E diz o profeta, nem mesmo daqueles avivamentos, porque eles não existem mais. Existem ajuntamentos, multidões, mas avivamentos não há mais. Estamos vos falando, estamos vos pregando. Eloí está falando com Abraão. Continuem ouvindo todas as coisas, interessados em todos os noticiários. Continue ouvindo todas as coisas que você possa ouvir, mas fique sabendo que enquanto Ló estava preocupado com o problema social de Sodoma e de Gomorra, Abraão estava ouvindo apenas o que Eloí falava. E o que Eloí viria falar agora à sua noiva? Há mensageiros de Deus para sodomitas, mas há mensageiros de Deus para a noiva. Vocês estão entendendo? Procurem raciocinar sobre isto. Há anjos de Deus para Sodoma e Gomorra, mas há um mensageiro, um só ministério de Deus para Abraão, que é o tipo da noiva. Não estamos postos mais para pregar outra coisa senão um sinal. Isto é verdadeiramente escriturístico e está dentro da palavra, dentro da mensagem. E você, minha irmã, e você, meu irmão, não espere ouvir outra coisa melhor do que isto que você está ouvindo. Prepara-te para ser transformada. Prepara-te para ser transformado no abrir e fechar de olhos. Se é que esta estatura do varão perfeito opera em você. O profeta de Deus nunca diz se é que você falou em línguas, se é que você cura os enfermos, mas ele está dizendo aqui, se é que esta estatura do varão perfeito opera em você. Então essa pedra de coroa virá sobre você, sobre esta pirâmide, sobre este corpo, e isso se transforma em um tabernáculo vivente da morada do Deus vivente. E esse tabernáculo do Deus vivente não é um paloureiro apenas, não é um pregador apenas, não é um curador apenas, mas esse tabernáculo do Deus vivente passa a ter a palavra falada, com assim diz o Senhor. Oh, assim diz o Senhor. É tempo de colheita, é tempo de sermos transformados. Não fica olhando para cima suspirando por chuva, por sol, como quem está crescendo ainda, mas diga, é tempo de colheita, Senhor. Ora vem, Senhor, diz o Espírito e a noiva. Ora vem, tem se cumprido tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Never have a conference unless there is a crucial need. Que eles nunca realizam uma conferência a não ser que haja uma necessidade crucial. It's at a strenuous time when conferences is held.
é em um tempo dificultoso quando conferências são realizadas. In the time of the Big Four meeting, it was a conference because that World War II was almost getting out of hands. Na época do encontro das 4 potências, foi uma conferência devido ao fato da Segunda Guerra Mundial estar quase saindo fora de controle. And they had to get together and put all their strategy together. E eles tiveram que se reunir e juntar todas as suas estratégias And work out something, Mr. Churchill and Roosevelt and the others. e planejar alguma coisa. E o senhor Khrushchev e Roosevelt e outros Trying to put their senses together to pool it, to find out what's best. tentando juntar o entendimento deles para associar isto, para descobrir o que era melhor, Because it was a crucial moment. porque era um momento crucial. It was a time when the whole free world could have blown up. Foi um tempo quando o mundo livre inteiro poderia ter sido explodido. And Hitler today would have been dictator of the world. E Hitler hoje teria sido o ditador do mundo, Then we'd have not had this meeting today. então nós não teríamos tido esta reunião hoje. That's why conferences is held, É por isso que conferências são realizadas and the reason they put them in selected places, and the reason that they have to have them e a razão porque elas colocam em lugares selecionados e a razão porque eles têm que tê-las and if we're forced to a conference, e somos forçados a ter uma conferência. that's the way they meet. É assim que eles se encontram. And them's been great conferences. E tem havido grandes conferências. There's no doubt in my mind, Não há dúvidas em minha mente, and time would not permit me in my voice to go on and say, e o tempo não me permitiria, minha voz, prosseguir e falar of the other great conferences down through the age that I have read about. das outras grandes conferências ao longo das eras, das quais tenho lido, In the days of Pharaoh and so forth. nos dias de Faraó e assim por diante. But the great conferences of this world system has been held, Mas as grandes conferências desse sistema mundial que tem sido realizado. and then God's held some great conferences. E então, Deus tem realizado algumas grandes conferências. There come a time in God's great economy where there had to be a conference held. Houve uma ocasião na grande economia de Deus, quando teve que ser realizada uma conferência. And the first one that I could call of for this earth was in the Garden of Eden. E a primeira que posso enumerar para esta terra foi no Jardim do Éden, When the angels of God came home weeping, saying, "Your child has fallen." quando os anjos de Deus vieram para casa chorando. Amém, amém. Uma boa noite com Jesus a todos os irmãos aqui presentes, também pela internet. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. A escritura que o pastor vai usar nessa noite está no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 7 a seguir. Gênesis, capítulo 22, versículo 7 a seguir. Essa é a escritura que o nosso pastor vai usar nessa noite. Gênesis, capítulo 22, versículo 7 a seguir. Vamos cantar o hino de 302 do Inário Antigo. 302. Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela um dia
glória fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Graças a Deus, aleluia. Vamos orar nesta hora. Se você tem um pedido de oração e não fez por escrito, seja ela cura ou libertação, faça através do levantar de mão nesta hora perante Deus.
Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai. Jesus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, ó Pai. O Senhor abençoa cada um desses irmãos que está aqui dentro, ó Pai. Cada um que está com sua mão levantada, Pai. O Senhor sabe o que cada um deseja nesta hora, Pai. Seja ela cura ou libertação, o Senhor conhece todas, ó Pai. E colocamos diante de Ti nesta hora, Pai. Pedimos que o Senhor continue abençoando o decorrer deste culto, ó Pai. Abençoando a Tua palavra, Pai. Abençoando o pastor, ó Pai, que traz a mensagem nesta hora, Pai. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos adorar nosso Senhor com nossas ofertas. À sombra da cruz há um deleite singular, pesares e fadigas lá não podem demorar. Melhor que tudo eu sinto a presença de Jesus. Pois fui até o Calvário, estou à sombra da cruz. Nem ouro, nem prata poderão me granjear as bênçãos Cristo preço divinal tem para dar. Por graças divinais Ele me dispensa a luz. Pois fui até o Calvário, estou à sombra da cruz. Na sombra da cruz, desejo sempre me amparar. A comunhão do meu Senhor, eu posso lá gozar. E a pavorosa morte, sim, venço com Jesus. Pois fui até o Calvário, estou à sombra da cruz. Amém, graças a Deus. A Escritura, Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Agora, somente crê, tudo é possível. Vamos receber o nosso pastor.
Boa noite com Jesus. Até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Amanhã, segunda-feira, nós vamos ter mais um culto aqui, a partir das 19 horas. Então, amanhã será a partir das 19 horas, 7 horas da noite. Nós vamos ter mais um culto aqui, se Deus permitir, né? Aí o irmão Vinícius chega mais cedo e vai dando providência aí no programa, enquanto o irmão Gabriel chega, né? Ele chega às vezes mais tarde, mas eu quero ter mais um culto com vocês aqui amanhã. Provavelmente eu vou voltar terça-feira, porque eu marquei um culto, o irmão Fernando, lá nas margens do Corumbá, no Largo Corumbá, em 4, perto de Abadiana de Goiás, para o próximo sábado. Nós vamos todo mundo para lá, os irmãos de Silvânia. Então eu tenho que ir para poder já ir se preparando para esta reunião, e nós vamos ter um batismo. Eu vou batizar uma moça também, a irmã Ana Sara, que congrega em Silvânia. Ela vai batizar lá também nesse sábado, nessa reunião especial que nós vamos ter lá no condomínio Corumbá, né? O irmão, então já está marcado para sábado próximo, e eu vou ter que preparar lá. Quanto à reunião do mês de junho aqui, nós vamos começar a orar a Deus em benefício, para que possa nós fazermos essa reunião especial. Eu gostaria que até lá nós estivéssemos com o ar-condicionado, né? Pelo menos um, como diz o irmão Wesley, de 30 BTU. Ele vai ver se consegue um preço melhor para nós com o seu patrão. Quem sabe Deus move o coração do patrão dele e ele a doa para nós. Amém? Vocês crêem? Para nós termos uma reunião assim mais tranquila, né? No mês de junho. E certo que nós vamos dar um trabalho para o irmão Wesley e a irmã Daniela, que vai ter que servir a comida, o lanche lá na residência dele, tem mais espaço. Só que provavelmente nós vamos ter só uma reunião no sábado à noite, em Nova Crixás, e domingo de manhã aqui. Não sei se nós vamos ter reunião no domingo à noite, vai depender do pastor Ivaldo, o Kelo, se eles vão poder ficar aqui até a noite. Mas o pastor Adiel não tem como ele ficar até a noite, que ele está fechado agora. Segunda-feira cedo tem que trabalhar, né? Aí a gente vai ver como é que nós vamos fazer. Os irmãos de Crixá diz que eles vão vir em Nova Crixá, e provavelmente vai vir uns irmãos de Minasul, bem capaz. Então talvez nós vai ter mais um grupo de irmãos maior aqui, se Deus permitir, se for vontade de Deus, e nós termos a reunião, né? Porque daqui até lá pode mudar também. Está na presença de Deus, para nós termos esta reunião especial. Deus abençoe a irmã Leuventina, né? Laurentina. Laurentina. Não é Leuventina não, viu, dona? É Laurentina. Deus te abençoe. Amanhã nós vamos ter mais culto, a partir das 7 horas. Se Deus quiser, se Deus permitir. Então, irmãos, os irmãos vão orando, vamos orar por esta reunião. Eu gostaria de, quando eu estivesse aqui, tivesse já a escolinha das crianças, né? Mas o irmão Vinícius tem a empresa, trabalha, vamos orar para Deus nos dar
uma pessoa então que pode estar todo domingo de manhã, quando eu estiver aqui, para fazer uma escolinha com as crianças, e todas as mães devem trazer as crianças para a escola. Tem que ensinar essas crianças as coisas de Deus na igreja, em casa. Às vezes os pais põem a escolinha, mas elas muitas vezes não prestam atenção. Não é igual na igreja. Às vezes fica brincando na poltrona, e as coisas de Deus para gravar tem que prestar atenção, tem que ficar de olho, aprender, falar versículos, fazer oração, pôr elas para fazer oração. Para a mamãe em casa ensina um versículo para elas trazer para a igreja. Esse é um trabalho que tem um grande futuro no amanhã, se nós tivermos, se houver um amanhã ainda, se houver. Elas têm que ser ensinadas a gostar das coisas de Deus desde pequenininha. Eu era criança, eu falava versículo na escolinha, eu pregava. A professora mandava eu ler um versículo e mandava eu pregar sobre aquele versículo. Minha professora chamava a irmã Abigail, a moreninha. E eu então gostava da escolinha, muito, mas muito mesmo. E tinha uma irmã anciã na igreja nossa. Interessante, irmãos, tem coisa que fica gravada no seu subconsciente. Por isso que vocês, mães, têm que aproveitar essas crianças enquanto está pequena. Tinha uma anciã na nossa igreja, chamava a irmã Telvina. Ela tinha um dom de profecia. Quase toda vez que ela me via, ela cantava um corinho para mim. E aquilo ficou gravado, até hoje eu nunca esqueci. Quando eu ia chegando na igreja, às vezes ela estava na porta da igreja, cabecinha branca, ela cantava: Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei. E isso nunca saiu do meu subconsciente. Parece que eu vejo ela assim, ó, Mantelvina, cabecinha branca, muito crente. Então, tem que aproveitar essas crianças, tem que pensar nisso, ensinar elas a gostar das coisas de Deus. Ver a escolinha em casa através da tela, às vezes não surte muito efeito não, porque elas não prestam muita atenção quando está em casa, porque está em casa a pessoa fica à vontade. Até culto da internet, se nós nos sentarmos em reverência, nós não somos abençoados não. Eu, quando é culto de oração, às vezes eu acompanho o culto de oração de pastor Getson, na hora de orar eu ajoelho na minha sala. E eu fico com a minha atenção ligada lá. Às vezes eu levanto para ir no banheiro, é lógico, você tem que ir no banheiro, você tem que tomar água, mas você faz tudo com reverência, para que você seja abençoado. Senão, irmão, não surte bênção nenhuma. Se nós colocar lá e ficar andando para lá e para cá, e conversando, e comendo, e bebendo, até não é nem bom você ligar, porque o que seria bênção se torna uma maldição. O pastor Joaquim, uma vez no plenário, ele diz assim: ó, pastor, vocês falam para as suas ovelhas que se você estiver em culto na igreja de vocês, na sua cidade, e eles ficarem em casa assistindo pela internet, sendo que os irmãos estão reunidos e tem como eles ir para a igreja, pode ser eu pregando, o que seria uma bênção torna-se uma maldição. Para quem pode estar na igreja, porque tem irmãos que têm condição física, que não pode estar em todos os cultos. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Então é muito sério isso aí. As coisas de Deus são muito sérias. Nós temos que ter muito reverência, muito atenção, para que você possa ser então abençoado, para que você possa ser então curado. É preciso disto. Agora há necessidades, a gente sabe disso. A gente não está falando
nisso aí. Mas eu falo assim, em casa, às vezes, por estar em casa, a gente fica mais à vontade. E aí não é muito abençoado, a menos que você acompanhe. Às vezes é 1h30, 2 horas de culto pela internet. Então não tem custo nenhum você ter reverência durante aquelas 2 horas. Ficar sentado, na hora da leitura da Bíblia você fica em pé, e até cantar junto, está cantando lá, canta lá em casa também, você pode acompanhar os hinos. Quer dizer, você entra no espírito do culto. Aí é quando você pode ser até curada de câncer sentado na sua poltrona. Nós temos muito testemunho de pessoas que foram curadas ouvindo o programa de rádio Fé para Vencer em reverência. O meu pai tinha tanta reverência com o programa que ele saía de perto das pessoas, ficava retirado lá sentado numa pedra no quintal dele, com rádio no ouvido, dando glória a Deus. Quando o pastor Joaquim falava algo que agradava a ele, ele dizia glória a Deus, e o rádio no ouvido. Meu pai viveu 93 anos, irmãos, nunca foi operado de próstata, nunca teve problema de pressão alta. Deus cuidou dele até os 93 anos, mas ele tinha uma reverência muito grande com as coisas de Deus. Então aquilo foi um grande exemplo para mim, a maneira que ele encarava as coisas de Deus. Então isso é bom para nós, isso traz bênção, isso traz cura divina para o nosso corpo físico. Quando nós temos, lá no tempo de Moisés, o povo correu para a tenda, porque Deus ia descer na montanha, os relâmpagos, os trovões, o povo correram, e disse, não, fala Deus com Moisés, depois Moisés fala conosco, senão nós vamos morrer todo mundo, por causa da presença de Deus, no Monte Sinai. Então a coisa é séria, né? A coisa é muito séria. Mas antes de eu ler a Bíblia, nós vamos ver um flashzinho do pastor Gerson Cardoso. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Nós estamos à sombra do arrebatamento. E o arrebatamento vai ser tão simples que o mundo não vai perceber. A discoteca vai abrir normalmente para vender, os funcionários vão para lá. Quem sabe o irmão Wes não aparece, e o vendedor fica ligando para ele, o celular não atende. Mas será que o Wes não vai vir, precisando dele aqui para resolver isso aqui, para ver os descontos aqui? E o irmão Wes já está lá, na ceia das bodas do Cordeiro. Cuidado, Daiane. Cuidado, não você vai ficar sem um Vinícius qualquer hora aí, hein? Corre para o abrisco do Senhor. Não vai passar a mão no canto da cama, cadê Vinícius? Vai ver só a coberta lá vazia. Ué, mas será que o Vinícius foi no banheiro? Será que ele já foi para o frigorífico? Não, está na ceia das bodas do Cordeiro. Naim vai caçar a irmã Érica, cadê ela? Vai, mas cadê minha mulher? Sumiu? Isso vai acontecer. Vamos lá, irmão Gabriel, nosso técnico, vamos ver lá, coloca Israel, aí, pastor Gerson Cardoso. A Bíblia prometeu, quem amaldiçoar Israel é amaldiçoado, quem abençoar Israel é abençoado. Se a liderança da nossa nação está contra Israel, a nossa nação poderá sofrer grandes danos, mas a minha casa não. A minha casa não vai sofrer nenhum dano por culpa de uma liderança que é contra Israel. Porque eu oro por Israel, eu abençoo Israel, porque eu conheço a Bíblia. E Israel é a nação de Deus. E pode ajuntar Irã, pode ajuntar tudo quanto é como é que fala esse pessoal que faz ataques assim? Terrorista. Pode ajuntar tudo quanto é terrorista, pode ajuntar o mundo inteiro. 144 mil estará vivo lá.
porque a Bíblia disse que haverão 144.000 judeus que vão receber Jesus Cristo através da pregação de Moisés e Elias. Agora, é claro, Israel tem que entrar num aperto para que esses dois profetas entrem em cena e traga a solução. E não esqueçam que isso não vai acontecer enquanto nós estivermos aqui. Então está muito perto, porque as nações estão lambendo os beiços para beber o sangue de Israel, para destruir Israel. E você sabe que eles vão fazer festa? Eles vão fazer uma festa muito grande, porque vai sobrar 144.000 e eles vão matar eles. Vão matar Moisés e Elias. Aí vai fazer uma festa muito grande em torno dos corpos de Moisés e Elias na praça, comemorando a grande vitória. Destruímos Israel. Só que em 3 dias Moisés e Elias vai se pôr de pé. Vai se pôr de pé. E eles não vão poder mais matar eles. E eles vão subir. E aí Jesus Cristo vem e reúne com os 144.000. Não me pergunte nada, porque isso é o que está na Bíblia. E falará a palavra, e todas as nações que se levantaram contra Israel serão destruídas. Vão virar cinza. Cinza. Batalha do Armagedon. Mas os 144.000 estarão de pé. Estarão lá. E então introduzirá o milênio. Jesus, sua noiva, que é eu, que é você, que são milhares de milhares que virão com ele. A Bíblia diz: os seus santos com ele virá. E ele então estará aqui, ele, a noiva e os 144.000 judeus, como eunucos da noiva, como servos nossos. Lá no Éden restaurado. Então deixa acontecer as coisas, deixa Israel ser açoitado, deixa quem está lá passar pelo que está passando, você ore por eles, abençoe eles, mas deixa a Bíblia se cumprir. Terá que haver um pacto ainda entre eles e Roma, e as coisas vão contribuindo para tudo que a Bíblia disse acontecer. Estados Unidos no meio, tal, tudo vai acontecendo, e no meio de todos esses acontecimentos com Israel lá, acontecerá o arrebatamento aqui. Só vigie o arrebatamento, viu? Não preocupe com Israel, porque Deus está virando as costas para os gentios e voltando a tratar com Israel. Mas quando Moisés e Elias estiver lá, nós não estaremos aqui. Nós já subimos. Só dê glória a Deus por isso. Ore por eles. Fale o bem a respeito deles. Não aceite comentários caridosos contra eles. E fique observando a Bíblia se cumprir. Quando Moisés e Elias for pregar, para os judeus, a noiva não está aqui mais. Então, se nós estivéssemos sentados na poltrona ou com o celular na mão,
porque isso vai ser transmitido por todas as imprensas, redes de televisões e tudo, vai dizer: há 2 profetas pregando para Israel. Pode chorar, porque nós não foi no rapto. Porque quando eles for pregar para os judeus, a noiva não está aqui mais, os eleitos já foram arrebatados. Eles vão matar eles, vão ressuscitar no 3º dia e vão subir. E aí é a guerra do Armagedon. Isso está no livro de Apocalipse, o cumprimento de Apocalipse. Então, irmãos, a hora é de nós encher as nossas lâmpadas de azeite. E esse azeite é o Espírito Santo de Deus. Então, o que nos resta? O que resta para a igreja noiva eleita, para os eleitos, predestinados por Deus? É o arrebatamento. Porque o povo parece que eles pensam que eles vão viver eternamente aqui. Não tem vida eterna aqui nessa terra, contaminada de pecado, de doença, de vírus. É um mundo do pestilêncio, das pestes, esse mundo que nós vivemos nele. E Deus tem cuidado dos seus filhos. Como Ele cuidou de Israel, Ele cuida de nós, Ele cuida dos filhos dele. Agora, nós não estamos dizendo que é só nós que vamos ser salvos. O mundo religioso vai passar pelo trono branco de julgamento, porque eles deixaram o pecado entrar dentro da igreja. E Deus não vai levar uma igreja que está agindo como o mundo age no arrebatamento, na primeira ressurreição. Eles vão morrer na grande tribulação e vão ressuscitar na segunda ressurreição e vai para o trono branco de julgamento. Haverá uma salvação comum e eles vão servir a noiva no novo céu, na nova terra, porque eles não obedeceram à palavra de Deus. Esse mundo evangélico, com essa música gospel, com esse ritmo vindo do inferno, esses hinos badalados com baterias, e essas danças carnais que eles fazem, e pula e grita, isso não quer dizer que é unção do Espírito Santo, não, isso é carnalidade. As coisas de Deus, Deus opera de uma maneira serena, tranquila. É certo que às vezes nós nos alegramos, nos regozijamos na presença de Deus. Quando nós sentimos a presença de Deus, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, nós cantamos. Davi dançou quando ele viu a arca chegando. Ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele dançou, ele pulou de alegria de ver a arca, porque a arca representava Cristo. Então nós podemos alegrar, nós podemos cantar, nós podemos dar glória a Deus, amém, a palavra, porque nós somos felizes, somos filhos e filhas de Deus. Agora, aqueles que não obedecem a Deus são bastardos, eles não são filhos, porque o filho obedece a palavra de Deus. Filho de Deus obedece a palavra de Deus. Agora, eles são criaturas de Deus. Ser criatura de Deus é uma coisa, ser filho de Deus é outra coisa muito diferente. Filho obedece a sua palavra. Agora, as irmãs evangélicas andam como o mundo anda, comporta como o mundo comporta, usam pinturas, cortam cabelo. A Bíblia diz que a mulher não deve cortar o seu cabelo, é desonra para ela cortar o cabelo. O cabelo está no lugar do véu. Então eles comportam como o mundo, eles andam como o mundo. Nós somos evangélicos. Isso não quer dizer que eles vão subir no arrebatamento. Quem vai subir no arrebatamento é aqueles que obedecem à palavra de Deus, que obedecem à Bíblia, que obedecem à mensagem do seu profeta, que foi enviado para preparar uma igreja para subir no arrebatamento,
Por isso que Deus deu um profeta para a sua igreja, porque o mundo está numa confusão religiosa. Deus enviou o seu mensageiro, de Malaquias 4, 5, 6, de Apocalipse 10, 7. Ele é o mensageiro de Deus, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Quem crê, obedece, quem não crê, não obedece. A verdade é essa: se você crê na sua vida eterna, então você faz de tudo para obedecer a sua palavra. Agora, se você não crê, você não obedece. Essa é a verdade. Mas o verdadeiro filho, eleito, predestinado desde antes da fundação do mundo, obedece. Eu estava dizendo lá em Crixá, existe uma diferença entre pecado e fraquezas humanas. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros, nós somos fracos, falhos, somos humanos. Essa carne aqui, ela é pecado. E nós temos 5 sentidos humanos, e nós temos uma natureza herdada dos nossos tataravô, avô, bisavô, e aquilo vem e você herda aquela natureza ranzina. É herdada a natureza humana. Só que quando você nasce de novo, o Espírito Santo ameniza a sua natureza. Ele não tira a sua natureza, mas ele ameniza. Mas ela só vai acabar quando for para a sepultura, e quando você ressuscitar num corpo glorificado, aí ela será tirada de você. Então, fraqueza todos nós temos momentos de contrariedade, tem momentos que nós ficamos nervosos. Às vezes o marido fica nervoso com a esposa fica nervosa com o marido. Isso é normal, nós somos humanos. Agora, vestir como o mundo veste, andar como o mundo anda, aí é pecado. Porque você nasceu de novo, você é um filho, uma filha de Deus. Ficar com amizades mundanas, no meio de amigos imundos, contando piadas, ouvindo piadas sujas, aí você está pecando, aí é pecado. Aí não é fraqueza. Porque você pode se comportar como um cristão aonde você estiver. Esses grupos através de WhatsApp tem que ter muito cuidado com as conversas, com os assuntos, com as fofocas, porque Deus não está nisso. Quem tem o Espírito Santo não passa notícias ruins para o grupo, pelo contrário, você passa notícias boas, hinos, flashes de mensagem, de palavra de Deus. Esse moço que é dono do prédio aqui, eu tenho observado que ele tem acompanhado os flashes do pastor Joaquim, que eu tenho colocado nos meus status. Oxalá todos que se dizem cristãos fizessem isso, porque Deus nos deu tanta coisa boa da Bíblia, da mensagem, pregações. Do pastor Joaquim Gonçalves tem muitas e muitas pregações, filme do irmão Brano, o fundo clama o fundo, palavras que pode converter um conhecido, um amigo, um parente seu, a ouvir um flash de uma mensagem daquela, do pastor Joaquim, ou seja, do pastor Adil, ou do pastor Jetson. Mas não, nós ficamos pondo bobageiras, coisas que não traz benefícios nenhum para a nossa vida espiritual, e nem para quem vai ver do lado de lá. Então é preciso de nós aprender a gostar das coisas de Deus, a amar as coisas de Deus, e a passar aquilo para outras pessoas também, para outras pessoas. Tem uma irmã da Assembleia de Deus que eu evangelizei ela na feira, ela mandou o WhatsApp dela para mim, e eu estou mandando mensagens do pastor Joaquim, anunciando os cultos. Esse é o trabalho, irmão, que a igreja deve fazer. Quando Jesus disse: um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Porque eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. Esse eu estarei convosco é o Espírito Santo.
E para que Ele nos deu esse Espírito Santo? Para continuar o seu ministério na terra, de salvar, de libertar, de dar uma palavra de ânimo, de coragem, de ajuda para aquele que está enfermo, para aquele que está passando por luta, para aquele que está tentando vencer o pecado, vencer o vício. Mas não, nós gostamos do TikTok. Nós gostamos do TikTok, tem uns hinos bonitos no TikTok. Só que vocês não sabem o espírito do demônio que tem atrás daquilo. O espírito maligno. Atrás desses hinos bonitos do TikTok. Vocês não sabem o tanto que o diabo usa a rede social, as redes social. Ele está camuflado nelas para enganar-nos. Agora, por que não usa o que Deus nos deu na mensagem? Por que nós não usamos o que Deus nos deu na mensagem? Por que nós achamos tão bonito o TikTok e não gostamos das coisas da mensagem, da palavra, uma pregação do pastor Joaquim, esses hinos? Tem um hino aí de um casal aí que eu rodei em Silvânia, lá de Olímpia, que hino ungido, irmãos. Aquilo ali traz cura divina. Um hino daquele ali cura câncer. Cura câncer. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu quero pôr ali para o irmão Gabriel colocar e quero que vocês prestem atenção nesse hino. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, irmão Gabriel. Preste atenção nesse hino. Preste atenção no vestuário da irmã que está cantando. Esse hino marcou para mim. Eu já ouvi ele muitas vezes, ainda vou ouvir muito ainda, porque eu vi uma unção tremenda nesse hino, desses irmãos. Eu esqueci o nome deles, não ia falar para o irmão Gabriel achar ele ali. É capaz que eu não vou... Achei. Eu vou passar para o irmão Gabriel colocar aí para nós agora. Preste atenção nesse hino. Esse hino cura câncer. Esse hino traz alegria, traz gozo. Pode colocar aí para nós, irmão Gabriel. Pode colocar aí agora, se você der conta. Presta atenção na letra desse hino. E a maneira que eles cantam, esse casal. Eu conheci eles pessoalmente. Eles é de Olímpia. É isso aí que nós temos que passar para as pessoas, irmãos. Para ajudar a levantar o caído. Hino traz mensagem. Hino cria uma atmosfera de poder. Um hino desse aí cria uma atmosfera de poder ao redor do leito daquele que está enfermo, daquele que está doente. Traz cura divina. Os hinos verdadeiros os nossos hinos, eles são ungidos pelo Espírito Santo. Ele traz cura divina, ele traz bênção para você. No seu quarto, como o irmão Wesley estava falando, que às vezes ele colocava o pastor Joaquim pregando, e ele ouvindo, de repente ele dormia, porque cria uma atmosfera de paz. É isso que nós temos que dar para as pessoas aflitas, que estão angustiadas, que estão enfermas. É esse tipo. Deus nos deu a melhor coisa para nós, que é a sua palavra. Conseguiu? Vamos ouvir. Presta atenção na letra desse hino. Tem TikTok que pode comparar com isso, não?
em minha direção. Sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas desta vez, Senhor, sozinho me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então, quando eu pensei que ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Vamos dizer juntos: Senhor, ajuda a minha fé. Vamos? Ajuda a minha fé. Amém. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Não precisa colocar o hino após a leitura não, irmão. Nós já ouviu isso aí, pode deixar. Gênesis 22, a partir do verso 7, só o que terminava de saída. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. E ele diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão:
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Ó Deus, Pai Celestial, como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra. Como é bom ler a Sua palavra, ler a mensagem do Teu profeta que o Senhor tem nos dado. Ouvir esses hinos, Senhor, solene, hinos celestiais, que traz uma paz, que traz cura divina, que traz regozijo, que cria uma atmosfera poderosa de proteção ao nosso redor, contra todos os dados inflamados do maligno. Oxalá a igreja tivesse consciência disto, de criar uma atmosfera de poder, de proteção divina, porque vivemos num mundo de espíritos maus, de vírus, de doenças, de bactérias. Necessitamos de Ti, Senhor. Estamos precisando da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia, Jesus, do Teu socorro, bem presente na angústia. Ajuda a Sua igreja, Senhor. Ajuda Teus filhos, Tuas filhas, Teus eleitos, que o Espírito Santo vivifica isso em nossos corações. Nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. O meu boa noite para os irmãos que estão através da internet nesta noite. Sejam também abençoados aí na sua casa, curados, revestidos pelo poder de Deus. Jesus Cristo dá saúde para o irmão Lucas. Esse sintoma dessa dengue maligna está repreendida com as orações no nome do Senhor Jesus Cristo. Você é um filho de Deus e Ele cuida de você, meu irmão. Apenas creia na sua cura, na sua libertação desse vírus maligno que está na terra, angustiando as pessoas, mas o que está em nós é muito mais poderoso do que isso aí. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre o medo. O irmão Gabriel quiser colocar aí o texto, o medo. O medo. Nós vamos falar um pouquinho sobre medo. Essa mensagem que eu dei para vocês, amanhã vocês trazem ela, todos vocês. Ela no parágrafo, a mensagem de Israel, e a igreja, a primeira parte, no parágrafo 16, o profeta fala. Agora, a primeira coisa que queremos descobrir é por quê. Essa tem sido a maior coisa que eu encontrei entre os cristãos. Em todo mundo tem sido o medo. Eles estão sempre com medo, e quando surge uma pequena doença, eles ficam com medo. Muitas vezes, eu me pergunto, às vezes, agora, eu concordo com você, mas agora o que eu estou tentando fazer esta noite, e nessa semana que está por vir, é tentar afastar esse medo pela palavra de Deus. Amém? Na mensagem, o caminho, aceitando o caminho provido por Deus, a partir do parágrafo 20, o profeta de Deus diz assim: eu sempre tive medo de morrer. Quem tem medo de morrer aqui? Tem medo, irmão Érica? Mas Deus vai te dar saúde, só você somente crer. Eu sempre tive medo de morrer, diz o profeta. Não tinha medo de estar perdido, mas eu não queria ser um espírito. Eu queria ser humano, um homem, porque eu sempre entendi como homem. Apertar a mão das pessoas. Eu pensava, se eu chegasse lá e conhecesse o irmão Roser, que o irmão Roser já tinha partido, e ele fosse uma pequena nuvem branca, ou algo assim, mas eu sei que era o irmão Roser.
por outro sentido. Ele pensava que era assim, o irmão Branham, mas não conseguia apertar a mão do irmão Rose, porque é apenas uma nuvem. Eu não conseguiria falar com ele, ou eu me perguntaria, não seria horrível? Mas eu pensei, então quando eu voltar, é claro, terei uma ressurreição. Aquela escritura nunca tinha ocorrido-me antes, que é 1 Coríntios, ou é 2 Coríntios 5. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos outro esperando por nós. Se esse tabernáculo terrestre ir para o pó, já tem outro esperando, uma teofania, um corpo celestial, que pegará o seu espírito, a sua alma, e te conduzirá à sexta dimensão. Aleluia! Então naquela manhã eu tinha levantado-me, e eu estava pensando, rapaz, você tem 50 anos, na época ele tinha 50 anos, hein? Se vai fazer qualquer coisa para o Senhor, é melhor se apressar. Você vai ficar muito velho em pouco tempo. De repente eu fui apanhado deste lugar, eu pude olhar para trás e me ver aqui embaixo. Nunca havia tido essa experiência. Muitas vezes eu tive visões de me ver parado em algum lugar. Oh, se você não entendesse, você pensaria que perdi a cabeça. Você está aqui observando-se lá, e então você sai daqui e você está lá dentro, oh que coisa, e talvez muito tempo atrás ou anos à frente, e assim por diante. É difícil de explicar, você não pode explicar isso. O irmão Branham saiu do corpo dele, e ele foi subindo, e o corpo dele ficou lá deitado. Irmão, isso é tão real, tão verdadeiro, como estou olhando para vocês agora. Eu tive essa experiência. Estou diante da Bíblia, da palavra de Deus, e Deus sabe que é verdade o que eu estou falando para vocês. Eu tive essa experiência na minha vida, de sair, de levantar da cama e meu corpo ficar deitado lá, e eu saí pelas ruas andando. Você não pode explicar Deus, você tem que crer nele, amém? Veja se você pode explicar. Então não é mais fé, você apenas tem que crer. Você souber explicar Deus, então não é mais fé, você tem que crer que existe um Deus. Nós não estamos vendo, mas Ele está aqui, aleluia. Nós não estamos vendo o Espírito Santo, mas Ele está em mim, está em você. Somente você crê nisso. É através da sua fé que Ele opera. Deus opera em nós através de uma fé sobrenatural nele, crendo na presença dele. Depois que ele me disse, vendo todas aquelas pessoas, e eles tinham corpos, Deus o levou na sexta dimensão por causa da preocupação que ele estava, de morrer e ser um espírito, uma nuvem. E Deus pegou e deu essa visão para ele. Ele diz, vendo todas aquelas pessoas, e eles tinham corpos, e eles não poderiam haver pecado, os homens e mulheres. Aquelas mulheres estavam abraçando-me, abraçando o profeta, e eram mulheres, mas não havia possibilidade de voltar a ser pecado, porque veja, as glândulas dos nossos corpos serão transformadas ali. Quer dizer, lá não há glândulas sexuais no corpo, desejo, lá na sexta dimensão. Por isso as irmãs abraçavam o profeta de Deus. Elas estavam me abraçando, e eram mulheres, mas não havia possibilidade de voltar a ser pecado, porque veja, as glândulas dos nossos corpos serão transformadas ali. Nós temos um sexo diferente lá, mulher, homem, porque isto é para reproduzir o mundo,
e nosso casamento para trazer filho, mas então não haverá mais necessidade disto. Não haverá mais filhos nascidos, não teremos glândulas sexuais. No novo mundo, veja, de forma alguma, mas ainda assim, a mulher será mulher em estatura, e então os homens serão homens, mas não haverá mais macho e fêmea entre eles, desta forma aqui na terra. As glândulas não estarão presentes, então não haverá nenhuma maneira de Satanás pregar outra peça neles. Não haverá maneira de Satanás tentá-los, como tentou no jardim do Éden, através da serpente. O diabo entrou na serpente, ele era um animal ereto, bonito, e teve relações sexuais com Eva no jardim do Éden, antes de Adão conhecê-la. Aí nasceu Caim. A Bíblia diz que Caim é filho do maligno, e a sua descendência ainda está aí na terra, como a descendência de Sete ainda está na terra até hoje. Você sabia disso? E a descendência de Caim é religiosos. Eles gostam de fazer sacrifícios, vão para o monte orar, jejum a semana toda, mas não obedecem à Bíblia, a palavra de Deus. Aquelas mulheres comiam e jogavam seus braços em volta de mim, ou melhor, não é comia não, corria. Aquelas mulheres corriam, jogavam seus braços em volta de mim e dizia: nosso precioso irmão, estou feliz que você está aqui, aleluia, lá na sexta dimensão. Agora foi incrível, todos eles jovens, todas mulheres bonitas, cabelos longos. Você corta o cabelo, vai para o inferno, porque você desonra a sua cabeça. Você tira o poder que Deus deu a você, mulher. Quando você corta o seu cabelo, você tira o poder que Deus deu a você. Aí seu marido vai te trair e ele será considerado um homem sem vergonha. Mas você não sabe que você é culpada daquilo, por desobedecer a palavra de Deus, por desobedecer a Bíblia. Estavam todas elas ali bonitas e de cabelos longos, vestidos longos, Você sabe como túnicas brancas de seda, e como elas eram lindas, aleluia. Então aqui veio os irmãos apenas, e os homens mais bonitos que eu já vi, parecia todos eles com cerca de 20 anos de idade, seus olhos brilhantes, e eles eram homens muito vistos, e eu me maravilhei, e eles estavam abraçando-me, e levantando-me, e dizendo: ó nosso precioso irmão. E eu me perguntei: como? Eu olhei para baixo e pude ver-me aqui ainda deitado, bem agora. Pensei: isto é estranho. E eu me questionava comigo mesmo. E então veio uma dama realmente adorável, jogou seus braços em volta de mim e disse: oh irmão Brana, estamos tão felizes que você esteja aqui, nosso precioso irmão, aleluia. E eu olhei para ela, e enquanto ela se afastava, aquela voz que estava falando comigo disse: você não a conhece? Eu disse: não. E a voz disse: ela tinha mais de 90 anos quando você a conduziu a Cristo. E lá estava uma jovem linda, tanto que o profeta não conheceu ela. E aqui ela tinha mais de 90 anos.
E lá estava ela, a coisa mais linda que eu tinha visto na vida de uma mulher. E eu disse, não é à toa que ela disse, meu precioso irmão. Veja, agora ela não pode mais mudar, ela será assim pela eternidade. E eu disse, eu quero ver Jesus. A voz disse, ele está bem acima daqui, algum dia ele virá, e você será julgado pelo evangelho que você pregou, porque você era um líder lá na terra. Irmão, todos os líderes religiosos, pastores, ministros, vão ser julgados pelo que eles pregam, pelo que eles ensinam, a igreja. E as almas que ir para o inferno por causa do líder, ele vai responder por cada uma dessas almas lá diante do trono branco de julgamento diante de Deus. Por isso que o pastor tem que mostrar para a igreja a verdade da Bíblia, a verdade da mensagem, para que você esteja preparada para o rapto. Aleluia! É uma grande responsabilidade guiar almas, guiar pessoas para o reino do céu. O ministro, o líder não deve pregar pelo dinheiro, pelos dízimos, ele tem que pregar pela alma, pela salvação da alma, pela remissão da alma. O desejo de um pastor é ver a sua igreja lá na sexta dimensão, juntamente com ele. Esse é o desejo nosso. Essa é a angústia do pastor. É por isso que às vezes ele parece um pouco duro. E a voz disse, aonde eu parei? É sobre Paulo. E eu disse, eu preguei o mesmo evangelho que ele pregou, Paulo, exatamente como ele disse, foi assim que eu fiz. E aqueles milhões de vós gritaram, nisto nós estamos descansados. Falou com o profeta de Deus. Vocês que é jovem e adolescente, valorize a sua vida eterna. Essa idade suas é a idade que mais o diabo atenta vocês, com mulheres. E mulheres bonitas, porque vocês são bonitos, para pecar. Mas o pecado é prazeroso, mas a consequência dele é dura. E você trocaria a sua vida eterna para uns poucos momentos dentro do motel? Ou até mesmo dentro de um carro? Nas quebradas da cidade? Você teria coragem de trocar a sua vida eterna? Porque não é só velho que morre, não. Jovem também pode, qualquer hora ir embora. Pensa nisso. As amizadinhas com rapazinhos incrédulos, cuidado com a amizade com rapazes incrédulos. Ou você converte ele para Cristo, ou ele vai te levar para o inferno com ele. Cuidado. Daniel foi para a Babilônia com 12 anos de idade, ficou 70 anos na Babilônia, ele nunca contaminou com o espírito da Babilônia, ele foi fiel a Deus. Por isso Deus guardou ele na cova dos leões. Se você é fiel a Deus, vocês que são jovens, Deus vos guarda do perigo e do mal. Então eu preguei o mesmo evangelho que ele pregou, exatamente como ele disse, foi assim que eu fiz. E aqueles milhões de vós gritaram, nisso nós estamos descansados. Então uma coisa estranha aconteceu, eu tinha um pequeno cavalo de sela, profeta, isso é verdade, eu tinha um pequeno cavalo de sela, e eu chamava de príncipe, e como eu amei aquele pequeno cavalo velho, e eu costumava montá-lo todas as manhãs antes da escola, e correr pelos meus obstáculos, e eu vi este pequeno velho cavalo vir até mim, e colocar a sua cabeça em meu ombro, e rinchar, e eu dei palmadinha nele,
Eu dei palmadinhas nele, o cavalo dele tinha morrido. E Deus mostrou o cavalo dele lá na sexta dimensão, porque ele amava aquele cavalo. Irmãos, isso é real, isso é verdade. Isso não é conto de caruchinho, não. Isso não é historinha de Mônica, de revistinha, não. Isso é a pura verdade. Nós tínhamos irmãos em Caldazinha chamado irmão Geraldinho, que era o que curava o pastor Joaquim. O dia que quando ele ia para o recanto, o pastor Joaquim quase não bebia remédios para dormir à noite, porque ele fazia o pastor Joaquim rir todo o tempo. Ele faleceu. Ele tinha um cavalo que era bem cuidado. O cavalo dele era bonito, liso, pelo liso. E esse cavalo levava ele para a igreja na charretinha, ele e a irmã Maria, sua esposa, idoso. Aí ele faleceu. Quando ele estava aí, que ele ia para o pasto, ele brincava com o cavalo e o cavalo brincava com ele. Ele saía correndo, o cavalo saía correndo atrás dele, ele escondia atrás da árvore, o cavalo parava e ficava com a cabeça assim, erguida. Quando ele saía da árvore, o cavalo saía correndo atrás dele. Brincava igual duas crianças. Quando ele faleceu, sepultaram ele, o cavalo no outro dia amanheceu doente. Uma semana que ele durou, ele morreu também. Ele tinha tanto amor naquele irmão Geraldinho, que dentro de uma semana ele morreu também, o cavalo dele. Deve estar lá com ele. Então ele começou a rinchar e eu dei tapinha nele. Eu disse: príncipe, eu sabia que você estaria aqui, aleluia. E eu senti algo também em minha mão. Era meu velho cachorro de caça, e ele me colocou na escola. Ele forneceu as minhas roupas caçando. Quer dizer, o cachorro manteve ele na escola, fazendo caças para ele, matando caça. E eu disse: príncipe, Fritz, sabia que você estaria aqui também. Então eu senti algo acontecer. Eu estava voltando. Isso foi escrito na voz dos homens de negócio, de um ministro que escreveu outro dia. E ele diz: apreciei aquela visão, irmão Branham. Tudo parecia muito bom. Aí vem a crítica para o profeta de Deus, dos crentes incrédulos, que não crê na sexta dimensão, que não crê que Deus pode levar até mesmo um cachorro, um cavalo que você amou aqui, ele levar lá, está com você lá na sexta dimensão. E ele diz: apreciei aquela visão, irmão Branham, tudo parecia muito bom até você mencionar cavalo. O céu foi feito para seres humanos, não existe cavalo no céu. Isso foi o crítico, o incrédulo. Bem, eu respondi de volta, eu disse: irmão, eu nunca disse que eu estava no céu. Eu estava perguntando onde Jesus estava. Ele ainda estava além, ele estava na sexta dimensão, ele não estava no céu. Jesus ainda estava acima dele. E eu disse: mas se isso puder ajudá-lo um pouco, o livro de Apocalipse diz que quando Jesus descer dos céus do céu, ele estará montado no cavalo branco, aleluia. Todo o exército do céu montado num cavalo, seguiam em cavalos brancos. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo, cavalos de fogo, aleluia, glória a Deus. Veja, então isso estava vindo dos céus, e o que me fez sentir melhor quando comecei a voltar? Ele diz: tudo que você sempre amou, tudo que sempre te amou, Deus deu a você, aleluia. Todos aqueles que amam o profeta, todos aqueles que amam esta mensagem, vai estar no arrebatamento, porque amou o profeta, respeitou o profeta, considerou o profeta. Você estará no arrebatamento, você estará na sexta dimensão. Vamos poder abraçar ele lá e dizer: oh meu precioso irmão, aleluia.
Isso é verdade, isso é promessa de Deus para nós, para aqueles que crê. Algum dia brilhante do outro lado será diferente. Eu simplesmente não posso, vocês simplesmente não podem dar-se ao luxo de perder aquele lugar. Nós não podemos dar o luxo, jovens, preste atenção nisto, você não pode dar ao luxo de perder aquele lugar. Não faça isso. Faça o que fizer, faça, não tenha medo, não há necessidade de ficar com medo, não há nada para nós temer. Quando pensei em voltar, fiquei triste, voltar para o corpo dele lá. Eu terei que voltar novamente, terei que voltar para o que eu tinha medo de ser. Veja, então quando chegarmos ao corpo ressuscitado, comeremos. Quando nós tivermos o corpo ressuscitado, nós comeremos, beberemos. Eles não comiam e nem bebiam, eles não tinham necessidade de comer ou beber, eles não estavam indo a lugar nenhum e não estavam cansados. Lá o corpo glorificado não cansa, não há nenhuma palavra que eu possa usar, foi perfeito, mais do que perfeito. Você não tem ideia como aquilo é perfeito. Aleluia! Quando uma pessoa morre em Cristo, irmãos, ele pega uma teofania. Nos últimos fôlegos do cristão, a teofania já está ali. Mata essa barata aí para nós, irmão. E ele toma aquela teofania. Não deixa uma barata chamar a atenção de vocês. Ele pega aquela teofania, aqueles que partem em Cristo Jesus, e vai direitinho para a sexta dimensão. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, eles vão ressuscitar num corpo glorificado, como o de Cristo. Na teofania, lá na sexta dimensão, eles não comem nem bebem. Mas quando Cristo vier buscar a sua noiva, e aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão, quer dizer, eles voltarão, tomarão um corpo glorificado. Aí nós vamos comer e beber nesse corpo glorificado. Jesus comeu peixe assado depois que ele ressuscitou. E ele já estava num corpo glorificado. Não se dá o luxo de perder aquele lugar. Não faça isso, diz o profeta. Faça o que fizer. Não tenha medo, não há necessidade de ficar com medo, não há nada a temer. Quando pensei em voltar, fiquei triste. Eu terei que voltar novamente, terei que voltar para aquilo que eu tinha medo de ser. Veja, então quando chegarmos ao corpo ressuscitado, nós comeremos, beberemos. Lá não comia nem bebia, eles não tinham necessidade de comer e beber, eles não estavam indo a lugar nenhum. Não estava cansado, foi só, não há nenhuma palavra que eu possa usar, aquilo é perfeito, está acima da perfeição, é perfeito, mais perfeito do que perfeito, está além do que eu chamo de perfeito. Eles tinham acabado de chegar, era isso naquele lugar, aquilo era maravilhoso. Não perca a sua vida eterna. Não troque a sua vida eterna por esse mundo, irmãos. Jovens, não troque a sua vida eterna pelos prazeres da terra. Apegue com Deus, seja crente verdadeiro, dê testemunho na escola, no trabalho, aonde você estiver, que Deus vai dar uma boa moça para vocês, cristã, cheia do Espírito Santo, uma moça que vai honrar vocês, vai respeitar vocês, vai amar vocês de verdade, não é aquela que vê um homem bonito ali, mais bonito do que você, e já dá uma olhadinha para ele, ele passa num carrão mais bonito que o seu, ela olha para ele, mesmo ela sendo casada, porque eles não têm o temor de Deus com eles.
Case-se com a moça cheia do Espírito Santo. Tem uma esposa verdadeira que vai te ajudar, está ao seu lado. Quanto mais vocês amar a Deus e lutar para obedecer a sua palavra, mesmo com as suas fraquezas, porque vocês são humanos, eu entendo que vocês são fracos, falhos, mas tem uma coisa, Deus vos dará força para vencer. Amém? Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Agora nós vamos ver os irmãos que estão conosco através da internet nessa noite. Irmão Divino, irmã Vaneuza, lá na Fazenda Bom Jardim, Deus vos abençoe. Irmão Oséias de Souza e família, lá no sítio, perto, próximo ao Rio dos Bois, município de Silvânia, Deus te abençoe, Deus te dá saúde, irmão Lucas. Jesus Cristo é o seu médico, é o seu curador. Irmã Divani, irmão Misael em Abadiana, Deus abençoe. Irmão Lilson, lá no Fânia, ele está dizendo, boa noite com Jesus, amém? Deus te abençoe, meu irmão, você e sua esposa, sua família. Irmão Eliseu, irmã Sunamita e o Jonatas, esse garotão aí bonito, Deus abençoe vocês. A irmã Sônia na Gameleira, também, Deus abençoe. Irmã Deis Vargas, irmão Josué, irmão Felipe, irmão Tiaguinho, irmã Alice, irmão Atames, lá na Fazenda Ginipapo, Deus abençoe. Irmão João Reis, irmã Ione, lá em Leopoldo de Bulhões, Deus abençoe. Abraço fraternal. A irmã Noemi, irmão Guilherme, irmã Laura, também em Abadiana, Goiás. Vamos dizer todos juntos? Deus vos abençoe. Amém? Vamos ouvir o hino de saída. E aí você pode lavar os pés já durante o hino. As irmãs já podem. Já lavou os pés, irmã? Não? Já? Os irmãos, então, já podem lavar os pés. Coloque o hino de saída, irmão Gabriel. Deus abençoe. E os dias idos lembrarei quando
pediram ante si, mas quer